assassinos de Marielle Franco acabam de ser condenados pela Justiça do Rio de Janeiro. E você vai ver também. Lula quer aumentar a atuação do governo federal na segurança pública. Comerciantes dizem que prejuízos causados pelo incêndio no centro de São Paulo podem chegar a 30 milhões de reais. Bebê e idosa são resgatados em meio às enchentes na Espanha. E ainda, Corinthians tenta vaga na final da Copa Sul-Americana contra o Racing na Argentina. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Nós vamos começar falando do julgamento dos assassinos da vereadora Marielle Franco. A decisão acaba de sair e Rony Lessa foi condenado a 78 anos, 9 meses e 30 dias de prisão. Já Elcio, ele pegou 59 anos, 8 meses e 10 dias de prisão. Eles foram condenados por todos os crimes os quais eles foram acusados. Vamos ver aí, nós estamos vendo, imagens ao vivo lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Há pouco, antes da decisão ser proferida, os jurados estavam reunidos na sala secreta. São 7 jurados, todos eles homens, e apresentaram a decisão aí em relação aos acusados, como a gente acabou de ver aí, essa sentença que foi proferida pela juíza responsável pelo caso. Eles também foram condenados a pagar indenização, Indenização ao filho do motorista e também aos parentes de Marielle, mas nós vamos trazer informações detalhadas ainda nesta edição. Não saia daí. Eu mudo de assunto agora, para falar que o presidente Lula se reuniu hoje para apresentar aos governadores estaduais uma proposta para que o Estado aumente sua influência na segurança pública. E o objetivo seria o combate ao crime organizado. Vamos conferir. Lula se reuniu com os governadores, secretários de segurança e autoridades do Congresso para promover alterações na segurança através de uma proposta da emenda à Constituição que será enviada para análise do Congresso Nacional. Para o presidente da República, o crime organizado está crescendo dentro e fora dos presídios. Em algum momento, nós íamos convidar os governadores para discutir a questão da segurança pública. Posteriormente, o Pedro Lewandowski começou a trabalhar a apresentação de uma PEC que não discute a totalidade dos problemas da segurança pública, mas discute alguns problemas que são importantes. E eu disse ao Lewandowski que a gente não poderia mandar a PEC para o Congresso Nacional antes da gente fazer uma conversa com os governadores. E é uma reunião em que a gente não vai resolver todos os problemas da segurança pública em apenas uma reunião. Mas a gente quer que o companheiro Lewandowski comece a discussão apresentando a proposta da PEC que será enviada ao Congresso Nacional, mas a gente quer ouvir os governadores e a gente gostaria que os governadores falassem de outros problemas que tem a segurança pública. Lula deseja ampliar a participação da União nas ações de segurança do Brasil. A intenção do governo é integrar as polícias, reforçar o sistema público de segurança pública e aumentar as responsabilidades da União. O objetivo é fechar uma proposta com o maior apoio possível dos estados e que seja aprovado. E vamos falar agora do incêndio no shopping 25 de março, que fica no Brás, no centro de São Paulo. Os bombeiros trabalharam durante o dia todo no rescaldo. E ao todo foram cerca de 15 horas para apagar as chamas. Comerciantes e funcionários viveram momentos de tensão. Vamos ver.
A estimativa é que cerca de 200 lojas foram atingidas pelo incêndio no Shopping 25, em São Paulo, nesta quarta-feira. Durante a madrugada, os bombeiros trabalharam para extinguir pequenos focos de fogo. Nesta manhã, começaram a fase de rescaldo, mais de 25 horas depois do início das chamas. Cerca de 20 agentes ainda trabalhavam no local, com auxílio de 11 viaturas. O incêndio, que começou no térreo do shopping, se espalhou pelos mais de 18 mil metros quadrados do espaço. Imagens gravadas por lojistas mostraram o tumulto de funcionários no início do incêndio, antes da chegada dos bombeiros, para tentar evitar que o fogo se alastrasse. Com uma mangueira, eles tentavam apagar as chamas. O box, onde o incêndio teria iniciado, estava trancado, e vários funcionários tentavam arrombar a porta de aço do box com chutes, mas não conseguiram. Uma mulher, socorrida durante o incêndio, relatou que viveu momentos de pânico com a fumaça dominando todo o prédio. Ela trabalhava em uma das lojas e tentou deixar o lugar, mas disse que já estava tudo escuro e não conseguia chegar até a escada. Com isso, tentou as saídas que dão acesso para o shopping vizinho, mas estavam todas trancadas. A jovem conseguiu fugir dos efeitos do fogo e, ao sair, desmaiou na calçada. Ela foi resgatada por um casal, que a encaminhou para o hospital do Tatuapé, na zona leste da cidade. A funcionária falou que estava passando mal lá dentro, por ter inalado muita fumaça, e acabou desmaiando quando conseguiu sair do shopping. Ao todo, 3 pessoas inalaram fumaça e foram encaminhadas ao pronto-socorro. As causas do fogo ainda não foram esclarecidas pelas autoridades. E na edição da tarde do Redação HIT, eu conversei com o presidente da Alobras, que é a Associação dos Lojistas do Brás. E ele fez uma estimativa do prejuízo causado por esse incêndio. Vamos conferir agora o valor. Você tem uma estimativa dos prejuízos causados por esse incêndio? Olha, primeiro o que você falou é verdade, né? Essa época aqui é a época que cria muita expectativa para a gente. A gente sempre espera chegar esse fim de ano para poder começar o ano que vem já um pouquinho mais tranquilo, né? Já não foi um ano fácil. E esse tipo de coisa, ele, além do prejuízo financeiro direto, ele tem um prejuízo financeiro indireto que muita gente deixa de vir, né? A engrenagem para de girar, né? A gente estima aí as lojas ao entorno, o shopping em si, ele não é nosso associado, tá? Eu falo das lojas de rua, o Alobras representa as lojas de rua aqui da região, né? E a gente tem em torno de 230 lojas mais ou menos aí no entorno do shopping. A gente estima colocar ontem e hoje, esses 2 dias, esse pessoal aí deixou de faturar em torno de uns 2 milhões, somando todo mundo. Se eu levar isso aí para o bairro inteiro, com ruas fechadas, mesmo lojas abertas, como o pessoal deixou de vir ou quem estava aqui acabou de ir embora, a gente pode falar em torno de 25, 30 milhões de reais. Olha, e a partir de janeiro de 2025, os proprietários de veículos motorizados vão voltar a pagar o seguro DPVAT, o seguro que garante a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. E deve ser cobrado junto com a taxa de licenciamento anual e também o IPVA, mas isso em apenas 5 estados. No ano que vem, os proprietários de veículos motorizados vão voltar a pagar o seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito. A mesma taxa que antes era chamada de DPVAT, danos pessoais por veículos automotores terrestres. O seguro cobre indenizações por morte, invalidez permanente e reembolsa despesas com assistência médica, serviços funerários e reabilitação profissional. A cobrança do DPVAT foi extinta em 2020. Nos anos em que o seguro deixou de ser cobrado, o dinheiro que estava acumulado no fundo do DPVAT foi usado para pagar as indenizações até novembro de 2023. Desde então, o pagamento para as vítimas está suspenso. Este ano, o governo Lula aprovou, no Congresso Nacional, a volta do seguro, que vai se chamar SPVAT, Seguro Obrigatório para a Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito.
A cobrança volta a ser obrigatória para todos os proprietários de veículos a partir de 2025, com valor estimado entre R$ 50 e R$ 60 por ano. Pela lei, os estados tinham até agosto para firmar parceria com a Caixa Econômica e fazer a cobrança do seguro juntamente com a taxa de licenciamento anual e o IPVA. Mas apenas Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Maranhão e Sergipe aderiram. Isso quer dizer que nos demais estados e no Distrito Federal, o pagamento do seguro terá de ser feito diretamente na Caixa. E o desemprego caiu no trimestre terminado em setembro. Segundo o IBGE, essa foi a segunda menor taxa de desocupação da série histórica, que começou em 2012. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,4% no trimestre encerrado em setembro. De acordo com a pesquisa nacional por amostra de domicílios, é a segunda menor taxa de desocupação da série histórica da PNAD contínua, iniciada em 2012, só perdendo para o trimestre terminado em dezembro de 2013, que ficou em 6,3%. A queda foi de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, terminado em junho, quando a taxa era de 6,9%. No mesmo período do ano passado, a desocupação atingia 7,7% da população em idade de trabalhar. Em números absolutos, 7 milhões de pessoas estão sem emprego no país. Esse é o menor contingente desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015. Foi um recuo de 7,2% em relação ao trimestre anterior e de 15,8% na comparação com 2023. Já os ocupados somam 103 milhões, um novo recorde da série histórica, crescendo em ambas comparações, 1,2% no trimestre e 3,2% no ano. Com isso, mais de 58% das pessoas em idade de trabalhar no Brasil estão empregadas. É o maior nível de ocupação para um trimestre encerrado em setembro. Vamos falar de saúde agora. Uma doença associada ao uso de cigarros eletrônicos ou vaporizadores tem preocupado muito os profissionais, dessa área. A lesão pulmonar EVALI tem afetado gravemente os jovens. E olha só, pode ser fatal. Vamos conferir. Há cerca de 2 meses, Diego Paiva dos Santos, um jovem de 20 anos, foi internado por causa de uma infecção bacteriana. Em 4 dias de tratamento, teve melhora no fígado, rins e coração. Mas o pulmão não recuperou. Ele morreu após ter um infarto pulmonar. Os médicos explicaram que o jovem foi acometido pela EVALI, uma doença causada exclusivamente pelo uso do cigarro eletrônico. A mãe dele, Lia Paiva, compartilhou o raio-x do pulmão do filho nas redes sociais. Ela contou que ele fumava vape há 5 anos. Ela ainda fez um alerta para outros jovens. Na primeira imagem seria um pulmão normal, todo preto, como vocês estão vendo aí. Na segunda imagem é o pulmão do Diego, branco. Ou seja, ele nem pulmão tinha de tanta infecção que ele tinha no pulmão. O pulmão dele não reagiu. O pulmão dele não reagiu por quê? Pelo uso excessivo do vape. Então, assim, quando a gente fala para vocês, não fuma vape, eu como mesmo já fumei, não fuma. Isso mata, de fato, isso mata. Então, que isso fique como um grande aprendizado. Joga isso aqui, fora. O nome da doença EVALI significa lesão pulmonar associada à vaporização. Ela foi descrita pela primeira vez em 2019 nos Estados Unidos, quando pacientes jovens começaram a ser internados com falta de ar, tosse, dor no peito, náusea, vômito, diarreia, fadiga, febre e perda de peso. Especialistas informaram que essa lesão causada pelo uso do vape pode progredir para um dano permanente no pulmão. Vamos voltar a falar agora do caso Marielle. Durante esta tarde, a fala dos promotores, que são responsáveis por esse caso do assassinato de Marielle Franco, as falas causaram polêmicas, isso porque os promotores se referiram aos réus como sociopatas.
e eles acabaram sendo condenados. E além da prisão que a gente já informou, eles ainda terão que pagar pensão para o filho do Anderson, o motorista, e indenização para os parentes de Marielle. Vamos conferir. As falas do promotor de justiça Eduardo Martins, o primeiro promotor a falar no julgamento dos réus confessos Rony Lessa e Elcio de Queiroz, causaram grandes repercussões. O promotor disse que os réus só delataram o crime porque queriam a troca da redução da pena e pediu aos jurados que condenem a dupla em todos os quesitos. Eduardo também criticou a postura do réu Rony Lessa, que pediu desculpas à família de Marielle durante seu depoimento no primeiro dia de julgamento. Martins disse que Lessa e Queiroz são réus colaboradores e que eles foram ao Ministério Público para pedir algo em troca, para falar o que falaram. E, seguindo as acusações, disse que até a delação premiada, os réus negaram completamente o crime. O destaque da sessão foi para a fala de Martins, dizendo que, se condenados, os acusados terão a pena máxima de 84 anos para cumprir. E disse que o Ministério Público realizou um acordo que eles terão que pagar por 30 anos da pena em regime fechado, a pena máxima da legislação brasileira. O segundo promotor a falar na sessão foi Fábio Vieira, que começou dizendo que o arrependimento dos dois réus era uma farsa e definiu eles como sociopatas e que não existe emoção em relação aos outros, muito menos sentimentos, valores ou empatia, e que eles só aparentavam estar tristes por terem sido pegos e não arrependidos. E veja a seguir, bebê e idosa são resgatados em meio às enchentes na Espanha. E ainda, Corinthians tenta a vaga na final da Copa Sul-Americana contra o Racing na Argentina. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, nós vamos voltar, e mostrar um vídeo emocionante das buscas nas enchentes na Espanha. Os bombeiros resgataram um bebê e uma idosa. Vamos conferir. O vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros mostra o resgate de um bebê e uma idosa nas enchentes na Espanha. As equipes de resgate foram de helicóptero para acessar as áreas inundadas. O bebê é carregado em segurança no colo de um bombeiro e a idosa teve que ser erguida até a aeronave dentro de uma cesta. Além deles, uma mulher e 2 cachorros também foram resgatados. A casa em que eles moravam estava completamente alagada e os bombeiros realizaram o resgate em botes. As autoridades continuam as buscas, mas não divulgaram quantas pessoas ainda estão desaparecidas. Agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30 e quem traz as informações hoje é o Fernando Jesus. A gente vai começar falando com ele sobre Fórmula 1. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo. Esse fim de semana acontece o Grande Prêmio Brasil, que, aliás, deve ser marcado por muitas homenagens ao nosso grande campeão, Ayrton Senna, não é, Fernando? É isso mesmo, Kleber. Boa noite para você e aos nossos telespectadores. E quando a gente fala de Ayrton Senna, pode-se esperar muita emoção. E a homenagem vai ficar por conta de Lewis Hamilton. O piloto inglês, ele vai dar uma volta com uma apresentação do carro que Ayrton Senna escreveu a sua história e foi campeão mundial pela McLaren. Vamos ver. Neste fim de semana, os principais pilotos do mundo se encontram em São Paulo para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Liderando a competição, Max Verstappen, que também venceu a etapa do ano passado no Brasil, é o grande favorito para estar no lugar mais alto do pódio outra vez. E dentre muita expectativa para a corrida, algumas atrações que estão marcadas para acontecer também devem chamar a atenção do público. Em memória aos 30 anos da morte de Ayrton Senna, a direção da competição preparou uma surpresa emocionante para os brasileiros e fãs do esporte. Lewis Hamilton fará uma volta de apresentação pilotando o carro que Senna foi campeão mundial em 1990, a McLaren MP4 5B. Depois da volta, o carro ficará estacionado próximo do box para que o público possa observar a máquina que fez história com o nosso brasileiro. A programação do evento se inicia na sexta com treino livre. Já no sábado começa a disputa pela classificação e, finalmente, domingo, os pilotos entram na pista em busca da vitória. A gente continua falando de esporte, só que agora é de futebol, né? O Corinthians foi punido pela FIFA. Conta pra gente essa história, Fernando.
Uma punição muito severa, inclusive. O alvinegro paulista pode ficar até 3 janelas de transferências sem se reforçar. Tudo isso por causa de uma dívida com o zagueiro Balbuena, que teve 2 passagens pelo clube. O Corinthians foi punido pela FIFA e está impedido de registrar novos atletas. O motivo do transfer ban é uma dívida do clube com o zagueiro Fabián Balbuena. De acordo com o site da FIFA, a punição começou nesta quinta e será válida por 3 janelas de transferências. O que significa que o Timão fica proibido de inscrever novos atletas internacionalmente até metade de 2026. A punição não cabe recurso. Então, para ser liberado, o Corinthians precisa quitar as pendências financeiras ou entrar em um acordo com o zagueiro. Balbuena cobra quase 7 milhões ao clube por falta de pagamento de direitos de imagem na sua segunda passagem pelo clube paulista, encerrada em 2023. Antes, ele tinha atuado pelo Alvinegro de 2016 a 2018, sendo peça importante nas conquistas do Brasileirão e do Paulistão. Olha, e ainda falando em Corinthians, o Clube Paulista tem um jogo importante hoje. Aliás, que vale vaga na final da Sul-Americana. Conta pra gente, Fernando. O Timão enfrenta o Racing hoje lá no estádio El Cilindro. As equipes empataram em 2-2 no jogo de ida aqui em Itaquera e caso o Corinthians avance, a final será brasileira, já que o Cruzeiro venceu o Lanús por 1-0 e garantiu a primeira vaga na final. O jogo vale vaga na grande final da Copa Sul-Americana. O Racing tem a melhor campanha da competição e terá o apoio de sua torcida no estádio El Cilindro. Já o Corinthians vem de vitória contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro e deve aproveitar o momento para sair vitorioso. As equipes empataram em 2-2 no jogo de ida em Itaquera e qualquer empate no jogo de hoje leva a disputa para as penalidades máximas. O Timão tem um desfalque, o zagueiro Kaká, que se recupera de um trauma no tórax e na cintura, mas conta com o retorno de André Ramalho, Rodrigo Garro e Yuri Alberto na equipe titular. O atacante Memphis Depay deve começar no banco de reservas. Já o Racing vem com força máxima, sem nenhum desfalque no elenco. O vencedor vai para a final e enfrenta o Cruzeiro, que venceu o Lanús por 1-0. A grande final da Sul-Americana está marcada para o dia 23 de novembro, lá no estádio Nueva Ola, no Paraguai. E quem sabe, assim como na Libertadores, a gente não tem uma final brasileira na Copa Sul-Americana. Eu fico por aqui, Kleber, é com você no estúdio. Tá certo, Fernando. Vamos torcer para isso. Muito obrigado pela sua participação e até mais. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até mais. Vamos refazer.